E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo de luta livre, dessa vez mais um vídeo sobre WWE, né? E vamos falar em específico sobre Rhea Ripley e o Sky. Hoje elas estão como duplas, né? Campeãs de duplas e em algum momento elas vão precisar perder esse título. E como a gente sabe, como já é de costume normalmente quando o campeão perde o título, né? Normalmente quando o campeão perde o título mesmo, a divisão de duplas isso acontece bastante, principalmente na feminina, elas turnam uma em cima da outra. E acho que agora não vai ser diferente, principalmente se tratando de Io Sky e Rhea Ripley, porque a gente tá falando de duas main eventers, então acho difícil que elas sigam como dupla, e acho sim que elas vão acabar brigando entre si, tá? Tem a mínima chance delas só perderam e vão encerrar a dupla, mas continuarem amiguinhas, mas eu acho que isso não vai acontecer. Até porque eu acho que seria muito positivo para uma das duas essa heel turn. Então por isso o vídeo, quem vai turnar em cima de quem? E eu vou mostrar as possibilidades de turn e quem poderia fazer qual turn, entendeu? Por quê? Eu acho que seria importante. Porque eu acho que ficar com as duas babyface, primeiramente a gente está em falta de um grande heel. Eu acho que sim, precisamos de heels. E eu acho que principalmente a Rhea Ripley se beneficiaria disso. Eu já vou chegar lá, né? Por quê? Vamos começar pela Rhea Ripley, na verdade, né? Por que eu acho que ela se beneficiaria disso? Primeiramente, que eu acho que a persona dela como babyface já deu o que tinha que dar. Já tá saturada, e quando eu falo isso, eu não tô falando de arenas, porque o pop da Rhea Ripley sempre vai ser grande, só que eu acho que não dá pra você basear tudo em pop. Eu acho que você tem que saber criar boas histórias. Eu acho que, por exemplo, pra gente ter uma luta entre Rhea Ripley e Stephanie Wacker, precisa de uma heel, e a heel não vai ser a Stephanie Wacker. Pra gente ter uma boa luta entre Rhea Ripley e Bianca Belair, precisa de uma heel, e a heel não vai ser Bianca Belair. Tudo bem, Bianca Belair tá lesionada, mas eu tô dando exemplos. E eu acho que a Rhea já fez uma caminhada como babyface, já teve títulos como babyface, e já tá tendo um grande caminho como babyface, entendeu? Então eu acho que sim, às vezes chegou na hora de dar um turn nela, até pra eliminar um pouco esse hate da galera que tem em cima dela, pelo menos na internet, tudo bem. Nas arenas ela é amada, mas a gente sabe que tem um grande movimento contra a Rhea Ripley na internet, e eu, entre aspas, faço parte dele, porque eu realmente acho que o booking da Rhea Ripley é muito feito nas coxas várias vezes. Então, só pelo fato dela ser amada pelo público, eles fazem um booking de babyface porco. Detalhe, eu não gosto do booking do Cody, mas o booking do Cody é bem melhor do que o booking da Rhea Ripley, e o booking do Cody é ruim, entendeu? Perdão. Então, assim, eu acho sinceramente que faria muito bem pra Rhea uma heel turn, sabe? Daria uma renovada na persona dela, poderia até mudar um pouquinho o jeito que ela tá lutando, porque a gente tá vendo que tá tendo alguns bots, provavelmente pela perca de peso que ela teve, né? Recentemente, eu acho que dar uma renovada no moveset e na persona faria muito bem pra Rhea, né? Pra Rhea. E Io Sky, né? Io Sky, por que uma heel turn seria bom pra Io Sky? Não acho que seria tão bom assim, tá? Pra falar a verdade, né? Olhando assim, avulso, eu acho que ela tem funcionado muito. E ela é uma... E eu acho que é um caso diferente do da Rhea Ripley, porque posso estar sendo hipócrita? Posso, mas é a minha opinião. Eu acho que a Io Sky, sem falar, que tudo bem, não é como se ela não falasse, mas, tipo, não é como se, nossa, hoje eu vou ver uma promo da Io Sky. Não, você não liga fazendo isso. A TV fazendo isso, você liga a TV, eu já vou ver uma pirueta da Io Sky, e ela entrega. Então eu acho que a persona e o estilo de luta dela funciona muito mais pra ser esse tipo de babyface do que a Rhea Ripley. A Rhea Ripley só parece forçado, porque ela tem sim habilidade no microfone, mais que a Io Sky, né? Não que seja muito difícil, porque a comunicação dela com o público em inglês vai ser aquela história, né? De estrangeiro, tal. Então a Rhea Ripley tem mais habilidade no microfone, sim, né? E... Ou demonstra, mas eu não tô falando que a Io Sky não tem habilidade... Perdão, que a Io Sky não tenha habilidade no microfone, mas, né, por todo o contexto de WWE, a Rhea consegue demonstrar mais. E por isso que me incomoda esse personagem da Rhea Ripley babyface genérico, porque ela tem o potencial e tem como demonstrar mais qualidade de booking, né, do booking em cima dela e das storylines e das promos. Então eu acho que por isso faria melhor pra Rhea Ripley, né, fazer esse turn. Muita gente vai se perguntar, ah não, mas faria sentido? Por que elas brigariam? Gente, não precisa de muito motivo. Porque assim, não sei se vocês estão esquecendo, muita gente hoje, nossa, a Liv Morgan, né, adora falar da Liv Morgan como se ela fosse o diabo. Só que assim, a Liv Morgan como pessoa é muito melhor que o Rhea Ripley e o Sky. Quando eu falo pessoa, obviamente estou falando do personagem Liv Morgan, porque a pessoa Liv Morgan nem se chama Liv Morgan,
tá? Eu estou falando da pessoa, personagem, né? Dentro daquela história. Porque a Liv Morgan, efetivamente, ela não traiu ninguém. No máximo que ela fez foi, pelo que eu me lembro, tá? Posso estar enganado, esquecendo de alguma coisa. Mas que eu me lembre, ela não traiu ninguém, né? Se eu não me engano, ela foi traída pela Ruby Riott. Se eu não me engano. Ou ela só deixaram a empresa, eu não sei. Mas ela no máximo foi talarica e pegou o namorado da Rhea Ripley, e isso como vingança. Então assim, vamos lembrar o histórico das duas. Io Sky traiu a Bayley, que deu tudo pra ela no main roster, ajudou ela a ser campeã, ajudou ela em tudo. E a Io Sky traiu ela. Cobra. Io Sky é cobra. E posso falar, depois disso, escanteou a família dela. Porque, assim, a Asuka e a Kairi Sane era a família dela na WWE. Inclusive, traiu a Bayley pra ficar com elas e escanteou elas pra ficar pertinho de Rhea Ripley. Muita gente ignora, tipo assim, tudo bem, você quer curtir a storyline do seu jeito, tudo bem. Mas se for pra ter uma análise real, quem tá mais errado aí é a Io Sky, não é a Asuka e a Kairi Sane, não. É que a Asuka é babaca com a Kairi Sane. Mas, assim, se você parar pra pensar, a Io Sky tá meio errada, assim. Recusa a ajuda das amigas, mas quando a Rhea Ripley vem, abraça, entendeu? É óbvio que a persona da Io Sky, dentro da WWE, ela não é confiável. E a Rhea Ripley, muito menos. Ela simplesmente traiu a Liv Morgan. Tudo que aconteceu com ela de ruim depois que ela virou face foi por culpa dela ter feito a coisa errada, que foi trair a Liv Morgan e espancar ela várias vezes. A vingança só retornou pra ela, mas a persona da Rhea Ripley não é confiável. Ela traiu o Edge, que foi o cara que deu um holofote pra ela na WWE. Ela e o Damon Priest, canalhas. Então, assim, pra mim a coisa que mais... Eu acho que vou achar até um pouco sem sentido se essa história terminar com as duas amiguinhas. Não vou reclamar, tá? Não é incoerente e tal, necessariamente. Mas, assim, o sentido lógico é uma das duas trair e virar heel. Porque as duas personas da Io Sky e da Rhea Ripley são personagens que costumam trair e que são pilantras, sabe? E é isso. E é a verdade. Então, assim... Pra Io Sky, eu acho que seria menos positivo, porque eu acho que o personagem dela funciona como babyface. Mas eu vejo um caminho a ser trilhado aí, tá? Se a Io Sky virar heel. Que é o quê? Pô, Asuka provavelmente vai brigar com a Kairi Sane. Kairi Sane vai fazer a face turn em cima da Asuka em algum momento. Nem que seja daqui a 2 anos, tá? Porque a WWE costuma, né? Oi, história a longo prazo. Aí quando você vê é só enrolação, mas... né? Quando é a longo prazo mesmo, eu não reclamo, mas às vezes eles enrolam mais do que realmente desenvolvem algo a longo prazo. Mas provavelmente esse treino vai acontecer. Dito isso, a Asuka fica sozinha, a Io Sky heel, as japonesas. Aí eu me lembro que tem mais uma japonesa aí heel, né, na WWE, que é a Julia. Então assim, vocês acham que seria mal uma stable de Asuka, Io Sky e Julia? Porque eu acho que seria bom demais, irmão. Eu acho que seria uma ótima ideia, tá? Então, assim, eu vejo um caminho pra qualquer uma das duas fazendo uma heel turn. Fora que, assim, a gente tem que desenvolver a luta delas, né? Que aí é uma coisa que muita gente vai espernear e ficar maluco com o que eu vou falar, mas é a verdade. Nem toda storyline bem feita precisa ser por título. A gente tem que cobrar que toda história de título seja bem feita, mas não que toda história bem feita seja por título. Então, assim, vamos relembrar uma coisa. Hoje a gente tem lutadores que têm capacidade de disputar esse título. A storyline da Rhea nunca tendo ganhado da Io é importante e incrível? Deveria acabar em um momento incrível, épico, grande? Sim, tá? Mas não necessariamente precisa ser por título. Vai ser, tá? Se for pra ser honesto, eu acho que vai ser. Mas eu não vejo, tipo assim, o pessoal trata como um crime, tipo assim, não, porque estão desperdiçando a storyline da Rhea versus Io, dando título pra Vacker. Não, é justamente o contrário, eu acho, gente. Porque assim, eu acho que a storyline de, por exemplo, a Rhea derrotar a Io já virou maior que o título. O que é uma storyline maior que o título? Ela funciona por si só. Ela não precisa ter o cartaz do título pra você pagar pra assistir. Hoje as pessoas querem ver a Rhea derrotando a Io Sky. Por quê? Porque ela nunca derrotou, tem uma streak, etc. Não necessariamente as pessoas querem ver o título envolvido nisso. As pessoas pagariam pra ver essa luta sem ter o título envolvido. Então quando você alcança esse status por uma história, que eu acho que não necessariamente ela precisa ser por título. A gente tá se esquecendo que a WWE não se resume a títulos, cara. Tem histórias que não são sobre títulos. Entendeu? Então, assim, é a frase que eu falei aqui. Nem toda storyline bem feita precisa ser por título. O que a gente tem que cobrar é que toda storyline por título seja bem feita. Em teoria, toda storyline tinha que ser bem feita. Mas, assim, generalizando no contexto geral,
Principalmente as por título. Tem que ser bem feita. Mas não é porque a história é bem feita que necessariamente ela tem que envolver um título. Pelo contrário, eu acho que muitas vezes quando a storyline está sendo muito bem feita, né? Quando se tem um apelo para aquela storyline e não tá tendo título envolvido, é aí que você tem que parar e pensar, pô, então eu vou focar o título em outra coisa, eu vou tentar outra coisa com o título. Ou você acha que as pessoas, que num contexto, vamos supor que fosse rolar essa luta nessa WrestleMania, Rhea versus Io Sky, não valia título, a Rhea vence e acaba com esse fantasma de nunca ter vencido da Io Sky. Dão um título pra elas. Stephanie Vacker e Liv Morgan ficam sem o que fazer na WrestleMania e colocam essas duas pra lutarem entre si. Que seja, construa uma rivalidadezinha aí. Qual você acha que vai ser mais prejudicado? A Stephanie Vacker e a Liv Morgan? Ou a Rhea e a Io? Se, por exemplo, a Rhea e a Io fossem se enfrentar sem valer o título. Quem que você acha que vai ser mais prejudicado? É óbvio que vai ser a Liv Morgan e a Stephanie Vacker. Porque um combate entre Liv Morgan e Stephanie Vacker não tem apelo sem o título. Da mesma forma que teria um combate entre Rhea e Io sem título. Então, assim, eu acho que não é uma cobrança necessária. Acho que pode muito bem acontecer essa turn e esse combate sem valer nenhum título. Essa é a minha opinião, mas deixa aí a opinião de vocês. Tamo junto, é nóis.